Bom dia a todos! Esse é o nosso encontro matinal, todos os domingos, da série Compreendendo o que é o Espiritismo. Hoje nós iremos dar sequência no diálogo de Kardec com o cético, respondendo a pergunta desse visitante. E hoje as perguntas dele foram subdivididas e espero que dê tempo para comentarmos todas. Vamos então? O título dessa pergunta é Oposição da Ciência. O visitante então pergunta: conforme disse, o senhor apoia-se nos fatos, a opinião dos sábios, porém, que os negam ou que explicam de maneira diversa, opõem-se à sua opinião. Por que motivo não se dedicaram eles à observação dos fenômenos das mesas giratórias? Se nesse fenômeno tivesse entrevisto alguma coisa de sério, certamente não se teriam descuidado da observação de todos os fatos, de que tal maneira fogem os limites do natural? Não estariam tão desdenhosamente contestando-os? Na verdade, senhor, todos eles manifestaram o contrário. E os sábios são, afinal de contas, o farol da nação. Não é o seu dever a difusão das luzes? Como pretenderia o senhor que fugissem às suas funções quando eles apresentavam tão azada ocasião de apresentar ao mundo um novo poder? Kardec, então, sabiamente responde a esse visitante que sim, é essa a função aí dos sábios, né? Dos médicos, dos cientistas, das pessoas que eram estudadas, dos músicos, psicólogos, todos esses que estudavam e buscavam o desenvolvimento através da ciência, do melhoramento, para que pudesse levar então a novas, as teorias, tudo comprovado cientificamente. Sim, esse era o dever dele. Mas a ciência também ela é falha, também comete erro. E se ela também é falha, ela também poderia estar aí sendo contrária ao que estava sendo apresentado. E que tudo aquilo que é novo, inicialmente gera dúvida, gera incrédulos, gera adversidade de opiniões. E a mesma coisa aconteceu com o Espiritismo, né? A ciência se opôs, mas foi-se comprovado depois através dos fatos, através da divulgação, do tamanho da proporção que foi se tornando. Não foi uma situação local, foi o mundo inteiro depois manifestando, tendo as suas provas, né? Claro que, como sempre, teve sua oposição. E eles não estavam errados de se opor, de certos incrédulos. Mas se não tivesse tentado, hoje nós não teríamos a divulgação, então, do Espiritismo, né? Eles são passíveis de erros. A ciência é passível de erro. Nós, seres humanos, somos passíveis de erros. E foi o que aconteceu. As pessoas eram contrárias e depois foi-se provado o oposto. Então, o visitante pergunta: eu mesmo admito que não sejam infalíveis. Não é menos certo, porém, que em virtude da própria erudição, seu parecer vala alguma coisa e se o senhor o estivesse do seu lado, o prestígio do seu sistema ganharia 100%. Ele disse que o visitante estava certo. Mas, por exemplo, se nós temos uma dor, nós recorremos a quem? Ao médico. Se nós precisamos construir uma casa, ao construtor. Então, se a gente precisa consertar um carro, ao mecânico. A gente não trocaria, ia procurar o mecânico por uma dor, o médico para construir uma casa. Nós vamos procurar o profissional que estuda aquela área, que estuda aquela ciência. Porém, o Espiritismo, ele não tem uma base certa, ele é independente, ele tem o seu livre-arbítrio. Então, a ciência não tem como dominar em uma área específica, ele abrange todas as outras áreas. E é assim que funciona, então, o Espiritismo, não tem como a ciência dominar. E ele é uma doutrina que é uma crença de questão pessoal, né? Que não precisa de uma assembleia para que se possa tornar aquilo lá real, né? Tornar-se aquele fato comprovado e tudo mais. E aquelas pessoas que inicialmente eram taxados como loucos, depois aqueles que eram incrédulos, né, se tornariam então taxados como loucos. Iria ter uma inversão de valores, porque as pessoas iam começar a comprovar aquilo que estava sendo estudado, que estava sendo apresentado, né? Então, se as pessoas tivessem ali, quando surgiu
a parte do estudo da gravidade, da lei da gravidade, se tivesse parado ali quando ele foi taxado como louco, não teria se estudado, não teria sido a fundo. Quando se estudou a luz, se ele tivesse sido taxado como louco e tivesse desistido, a gente não teria luz. Então, se tudo aquilo que fosse novo, as pessoas taxassem como louco e a pessoa desistisse, não se teria tudo que se tem hoje. Quem aí, naquela época, iria acreditar que um celular poderia gravar, que a gente poderia se comunicar ao vivo, em tempo real com as pessoas, né? Através de um telefone ou um fone sem fio? Se a gente tivesse taxado como louco, essas pessoas que começaram lá atrás e foram evoluindo para ter hoje que nós temos, se tivesse parado por ali, quem nós seríamos? Será que estaríamos aqui? Né? Então esse visitante continua: perfeitamente, eis alguém que raciocina com sabedoria e prudência. Sem ser sábio, pensa do mesmo modo. Observe, porém, que também aqui não encontramos uma afirmativa, só dúvidas, apenas dúvidas. E sobre o que basear a crença na existência dos espíritos e, sobretudo, na possibilidade de comunicá-los com eles? Kardec então responde para esse visitante que, sei lá, quando começou o estudo do microscópio e que se viu que existiam seres vivos que nós não poderíamos ver, tivesse parado por ali, como que teríamos hoje desenvolvido cura para tantas doenças, remédios, às vezes, né, até venenos para as pragas que vêm? Se a gente tivesse duvidado daqueles seres vivos microscopicamente falando, né, não teria evoluído. E esses espíritos que são invisíveis aos nossos olhos, mas que estão sempre à nossa volta, sendo inteligentes, por que eles não iriam se comunicar com a gente? Porque eles se tratam de seres como a gente, porque nós somos espíritos, né? E por que não se comunicariam? Por que não estariam falando conosco, né? Então, não tem motivo, porque eles são datados de inteligência, eles só não são de carne, mas eles estão presentes aqui à nossa volta, né? Se ali, quando Colombo descobriu, né, que poderia fazer, se ele tivesse taxado como louco, será que a gente teria evoluído? Né? Se ele se imaginar ali que também, quando foi feito Santos Dumont, criou o avião, que ele taxado como louco, que 2 asas poderiam ir ao céu, e hoje tem muito mais, né? Ali uma tecnologia fantástica. Por isso, se tivesse parado ali, a gente teria o que a gente tem hoje, né? Então a gente precisa pensar que precisava daqueles loucos inicialmente para que a gente tivesse tudo que a gente tem hoje. E se eles tivessem desistido de lá, o que seria de nós? Então, aí traz aquela reflexão: será que eu desisto diante da primeira dificuldade? Será que eu vou atrás, né, dos meus objetivos quando tá difícil as coisas? Eu só quero fácil? A gente tende a pensar assim: eu só mereço fácil, só mereço a coisa boa, né? A gente não pensa que a gente também precisa da dificuldade para crescimento. E foi através sempre das dificuldades que houve o crescimento. Então aí ele continua, né, e pergunta mais uma vez: indubitavelmente, mas da possibilidade da existência de uma certa coisa não se pode deduzir que ela exista realmente, né? Ele vai contestar. E ele fala que o espiritismo, ele não é uma crença moderna que tinha surgido. Ele acredita que os antigos já sabiam até mais do que eles, porém, eles tinham muita cautela para comentar sobre aquele assunto, né? Que eles tinham um pouco de zelo para poder comentar, porque você imagina se na época de Kardec já era difícil comentar sobre o assunto, imagina antes, né? Antigamente falar sobre os assuntos, né? Então, as coisas, os estudos, né, a espiritualidade vem trazendo de pouco, de acordo com o nosso grau de evolução, com o que a gente consegue entender. Kardec até coloca aqui para o nosso visitante que a ciência, ela não pode duvidar da existência de Deus, se ele existe ou se ele não existe. A ciência, ela não pode só se limitar
aquilo, né, que a gente aprendeu e entender que a gente só sabe aquilo, né, se limitar àquilo, que a gente não é mais passível de evolução. E sim, a gente é passível de evolução, de melhoramento, de aprendizado, de trazer coisas novas, né? Quantas coisas novas surgiram desde que a gente existe, que você que está assistindo existe, que eu existo, quantas coisas. Eu nasci e não existia celular. Quando eu era pequena tinha o tijolão. Hoje o celular já é pequeno, você comunica pelo relógio, pelo fone. E olha quanta coisa evoluiu, né? Então a gente não pode achar que a gente é limitado só aquilo que a gente não pode saber mais. A ciência também não é só aquilo. A gente não pode limitar que a ciência a gente já sabe tudo, né? Se a gente não tava aqui, né? Se a gente soubesse de tudo, né? Se a gente não buscasse novos conhecimentos. Então a gente não pode só se limitar a isso que a gente tem hoje. A gente precisa sempre estar buscando novos conhecimentos. É para isso que serve o estudo, é para isso que serve os livros, né? Serve toda a tecnologia, para a gente estar sempre em constante evolução. E a gente precisa lembrar que a gente precisa evoluir tanto intelectualmente quanto moralmente. E tá a prova aqui o Espiritismo, né? Deixando todo esse ensinamento para que a gente possa evoluir intelectualmente e moralmente. Porque muitas vezes o moral tá ficando um pouquinho para trás. E aí vem vindo as doenças, vem vindo outras coisas aí, porque a gente não tá conseguindo essa evolução, certo? Fica aí pra gente pensar e refletir. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixe de nos acompanhar nas redes sociais, ver os nossos livros, os nossos estudos. Diariamente tem vídeo aqui, é curtinho, rapidinho. Coloca lá quando você lava a louça, rapidinho você vai lavar a louça e ainda vai ter aprendido. Tenho certeza que você vai gostar e tornar um hábito na sua vida. Um ótimo e abençoado domingo a todos nós. Mais uma vez, gratidão.